momento em que uma criança nasce, a mãe também nasce. Ela nunca existiu antes. A mulher existia, mas a mãe nunca. Uma mãe é algo absolutamente novo. Quem disse isso foi o escritor Osho. Hoje a gente vai falar sobre a primeira infância. Hoje é o segundo episódio da série Mães. E a nossa convidada de hoje é a psicóloga Fernanda Marcondes. Mas antes de deixá-la se apresentar, vamos aos lembretes. Se inscreva no canal, dê like e compartilhe o episódio para que ele chegue para mais pessoas. Então vamos lá? Fernanda, por favor, diga para eles quem és tu. Boa tarde, obrigada pelo convite, eu agradeço. Bom, eu sou a Fernanda Marcondes, eu sou psicóloga e psicanalista. Eu vim de São Paulo, eu estou em Rio Preto faz 12 anos. E quando eu cheguei aqui, eu fui apresentada à clínica de bebês por uma pediatra e por uma outra psicóloga, que são amigas minhas. E desde então, a gente vem estudando sobre a primeira infância, né? A importância desse momento na vida de uma pessoa. Eu tenho consultório aqui em Rio Preto, em Catanduva, e a gente também trabalha num projeto que chama Sininho do Bebê, que ele atende crianças de 0 a 3 anos com algum desenvolvimento atípico, né? Famílias em algum tipo de sofrimento físico ou psíquico. Ai, que interessante. Muito bacana. Então vamos lá. Então vamos. Então a primeira pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte. Ele diz aqui, e a gente entende a subjetividade desse texto, e ela tem contexto para se encaixar. Mas na prática, esse ditado me parece que precisa ser costurado melhor, principalmente nos dias de hoje, onde a gente pode conversar sobre o assunto, ou pelo menos deveria. Quando nasce uma criança, um bebê, diz aqui que nasce uma mãe. Pelo que eu observo, não me parece que nasce uma mãe. Pode nascer sim junto uma culpa, mas uma mãe parece que ela vai se construindo. Você acha que a maternidade é romantizada? Quais são os assuntos que nós, mulheres e sociedade, precisamos debater e que a gente não tem coragem para que essa maternagem tenha menos culpa, seja mais leve? Esse é um assunto muito importante, né? A gente conversa bastante sobre isso, porque não é à toa que as mães chegam se queixando do cansaço, né? Não é à toa que a gente encontra tanta depressão pós-parto, né? Tantas síndromes depois do nascimento. Então, esse momento da gestação, parto e pós-parto, ele é um momento de transição, de muita transição para a vida de uma pessoa, para uma família, mas principalmente para uma mulher. Então, eu discordo, né, desse ponto, assim, de que nasce uma mãe, porque essa vivência, ela é construída no dia a dia. Tem dia que vai dar certo, tem dia que não vai dar certo, né? Como qualquer relação. Ela é uma relação ambivalente também. Então, esse romance de que a maternidade é aquela coisa mais linda, que tudo vai dar certo, isso não é real. Faz parte, eu acho, que a gente imaginar, fantasiar e até idealizar como que vai ser esse bebê, como é que vai ser a nossa vida com ele. Mas, na realidade, isso é tudo muito diferente, né, Paula? A vida da gente muda demais, assim. É um marco. Antes do bebê e depois do bebê. Qual a diferença da mãe que está com o neném no ventre e a mãe que acabou de sair da maternidade? A mãe que está com o bebê no ventre, ela é uma mãe que está cheia de fantasias, né? Ela está cheia de sonhos, ela imagina como é que é a carinha, a cor do cabelo, como é que vai ser andando, né? A mãe que tem o bebê é a mãe da realidade. Então, assim, ele acabou de nascer, tem inclusive uma questão hormonal, que é aquele né, looping que a gente fala, né? Então, durante um mês ali, a mãe vai ter que... Ela entra num estado de luto, porque ela vai abrir mão de um monte de coisas da vida dela. A gente foi, né, assim, a maioria, criada para ser independente. A hora que chega o bebê, você não tem mais nenhuma independência. Né? Você tem que ficar ali o dia inteiro voltado para ele. Por isso que é importante essa rede de apoio, o entorno. Você disse aqui agora que essa mãe está em processo de luto. É o primeiro momento que ela tem com o luto. Muito interessante. Certamente, nessa hora também deve nascer, porque a nossa cultura diz que ser mãe é experimentar um amor incondicional.
Quando a gente vai no dicionário ver a palavra incondicional, não cabe o luto daquilo que você perdeu, porque você acabou de ganhar o maior tesouro da sua vida. A culpa deve nascer no momento desse luto, então. Isso é muito interessante, porque ele vem junto, é um pacotinho, né? A culpa vem mesmo junto, porque a hora que você recebe o bebê, você se pergunta muitas vezes, o que é que eu perdi para ganhar o meu bebê? Do que eu tenho que abrir mão para ficar com o meu bebê? Porque ele é uma escolha na sua vida. Ele é uma opção, né? Então, você vai ter que deixar o seu trabalho de lado durante um bom tempo, seus amigos, sua casa, sua família, para ficar única e exclusivamente ali com ele. Hoje em dia, as mães trabalham fora. É diferente de antigamente, né? De 2 décadas para cá, muita coisa mudou. Então, hoje as mães saem para o trabalho. E elas não têm mais aquelas famílias em torno, igual tinham as nossas mães, nossas tias, né? Isso não existe mais. Hoje as avós estão trabalhando fora, estão viajando pelo mundo, né? Então, elas não querem mais ficar cuidando de neto. Então, a gente tem que se apoiar, né, nas creches, numa funcionária de confiança. Então, você abre mão de muita coisa, né? Uma coisa essa coisa que eu tô falando é da profissão, da carreira, do trabalho. É um lugar que a gente investiu durante toda a nossa adolescência. E de repente parece que ele, some para ficar só com o bebê. E aí vem a pergunta, eu vou ficar cuidando do meu filho até quando? O resto da vida? Muito bom, mas isso é muito bom, porque aí a gente vai entendendo que é muito humano. Porque eu não sei onde foi instalada essa culpa nas mães, mas toda vez que você fala de mãe, você está falando de culpa também. Mas a gente entende aqui que de maneira inconsciente, porque depois a gente tem a culpa instalada de fora para dentro, pela sociedade, pelas cobranças, que não me parece fazer muito sentido, porque muitas das vezes essa cobrança é feita também pelas próprias mulheres, outras mães. Eu consigo entender porque elas também passam por esse momento de luto ou outras experiências em que coloca em xeque, não coloca em xeque certamente o amor, mas coloca em xeque a sua individualidade, sua condição, o seu indivíduo, não é? É muito interessante. Você falou de depressão pós-parto. A depressão pós-parto, ela tem a ver com uma condição química ou ela tem a ver com uma condição psicológica? Paula, os dois juntos, né? Assim, esse início, esse primeiro mês, a gente pode chamar de baby blues. Eu não sei se você já ouviu falar sobre essa nomenclatura. Então, esse primeiro mês que eu tô te falando, esse é um mês de luto, né? Assim, porque por mais que você sonhe com aquele bebê, a hora que ele chega, ele é estranho. Você não sabe nada dele. E nem ele sobre você. Vocês se conectam de alguma forma, é muito sutil isso, mas se ele chorar, você vai ter que entender que choro que é uma linguagem que vai ser construída e aí que entra o incondicional. Como assim? Isso nasce? Não nasce. Vai ter dia que eu vou ter que entender o que aquele cara quer dizer, o que aquele choro quer falar pra mim, né? Então, tem uma questão química dos hormônios que mudam muito a partir do momento que tem o parto, a hora que vai dar mamar, isso tudo muda. E também tem uma questão psíquica, porque não é só aquele momento dela com aquele bebê, mas a questão cultural, como você mesma disse. Então, assim, vem vó e dá aquele pitaco, vamos falar assim, né? Não é assim que faz, mas é assim que eu quero fazer. Aí vem uma sociedade e fala assim, mas você vai parar de cuidar do bebê para trabalhar? Mas você vai parar de trabalhar para ficar só com o seu filho? Aí você fica assim, não, mas eu faço o quê? Eu cuido de filho, fico em casa, né? Mas você gosta mais da sua profissão do que do seu próprio bebê? E a depressão pós-parto, ela se dá de que momento a que momento, se ela existir? A partir do primeiro mês ali, em diante, se aquele altos e baixos, aquela emoção tão forte não passar, você pode ficar de olho, né? Essa rede de apoio é importante nesse sentido, né? Do marido falar assim, mas ela tá tão diferente, né? Ela tá calada, ela tá chorosa, ela tá irritada, ela tá sem fome, né? Então começar a prestar atenção e aí essa rede de apoio entra para cuidar de quem cuida. Acho que isso é muito importante, porque é um momento muito solitário.
Se não chegar ninguém ali e falar assim, ó, bebe um pouco de água, você fica de pijama, Claro. sem pentear o cabelo. Se pudesse, nem tomava banho. Não, sem dúvida, sem dúvida. Então, esse momento é um momento que as pessoas do entorno, seja lá quem for, né, tem que estar ali de olho em você. Porque pode sim, e hoje é muito comum, né, ter a depressão pós-parto. Então, por que eu estou insistindo nisso? Para a gente poder avançar nos outros assuntos. Porque certamente deve ter grávidas assistindo. Então, acho que é importante que ela entenda já quais são os sintomas, se eles aparecerem, ele identificar para que não chegue a desenvolver a depressão. Existe alguma tendência? Sim. Existe uma mulher que tem mais tendência de ter depressão pós-parto do que outra? Sim. Qual é? Essa depressão, ela nunca aparece naquele momento, porque o bebê chegou. Não diz respeito ao bebê, né? Senão ficaria tudo por conta dele. Perfeito. Não é só disso que se trata. A gente não está falando disso. A gente está falando já de um processo que vinha se arrastando. Tinha já algo que dizia, mas a gente não dava bola para isso. A gente não dava ouvido para isso. E tem também uma condição que eu acho que é bem interessante, que é assim, tem famílias que têm uma tendência a ter depressão. Certo. Né? Não sei se você já percebeu, assim. Tem alguns transtornos, algumas coisas que são características daquela família. Ok. Né? Então, eu ouvi dizer, assim, que a avó teve depressão, a mãe também teve. Então, fica de olho. Porque pode ser que essa mãe também desenvolva alguma depressão. Pode ser. Tá? Então, depois do primeiro mês, fica de olho, vai ter altos e baixos, mas isso vai passando, o bebê vai interagindo, vocês vão construindo aquela relação, e aí a coisa vai ficando melhor. Exatamente. Em que momento que a mãe cria o verdadeiro vínculo com esse neném? Quando que ela de verdade começa a se sentir uma mãe? Quando a gente fala no sentido mais global da palavra. Porque agora ela já tá certamente tudo tensionado, porque a realidade é outra, mas essa tensão já começou a se adequar dentro dela, dentro de uma rotina que não é a rotina que eu gostaria, porque eu queria dormir mais, claro, né? Mas é uma rotina que a gente vai se aconchegando. Que momento que é isso? Que cria esse vínculo e daí pra frente eu sou a mãe. Então, não tem um momento assim específico, mas tem um apaixonamento. Tá, então né? vamos lá. Tem um momento que é um clique, que você olha aquela criatura e fala assim, nossa, coisa mais linda, é meu mesmo, né? Sou eu que tô ali mesmo. E aí existe essa troca. A hora que esse bebê ou essa criança começa a te devolver aquilo que você passou para ele, esse fica um imprint do amor, né? Então, assim, tenho certeza que eu faria qualquer coisa por você. Nessa hora ela está reconhecendo, nem se for um pequeno espectro daquele sonho que ela tinha quando ele estava na barriga? Sim, ela busca toda hora esse lugar, Ela né? busca, Então ela né? encontra, Ela né? encontra. No fiozinho de cabelo, no jeitinho de falar. E aí, então ela encontra características, ela encontra assim aquele bebê sonhado, né? Por mais diferente que ele seja, ela dá de encontro com ele. Ela dá de encontro, com ele. Ele dá algum sinal para ela de que é ele. E quando que o bebê encontra a mãe dele? Ele encontra a mãe dele várias horas, né? O primeiro encontro dele com ela é um encontro meio cego. Ele quase não a vê. Ele a sente e ela é um peitão. Tá, Vamos dizer assim, né? Ela é, né? Então ela é só o cuidado básico. Depois que ele vai reconhecendo que existe ali uma separação dele e dela, né? Que ele não é ela. Aí ela vai falar, nossa, como você é lindo, olha o seu bracinho, olha a sua mãozinha. Então ele vai começar a olhar e se identificar com ela, né? Nesse momento que ele vai entender que ela é uma espécie de mãe que ele nem sabe o que é mãe ainda, mas sabe que é a protetora dele. É um outro fundamental na vida dele. É um outro fundamental. É ela que vai nomear tudo pra ele, que ele tá com fome, que ele tá com sede, que ele tá bonzinho, que ele não tá legal. É ela que vai apresentar pra ele o mundo. Ele vai olhar pro mundo através dos olhos dela. É ela que convoca ele, né? Aí é que entra, acho que é interessante, a depressão pós-parto. As mães deprimidas, elas não convocam o bebê, porque elas estão tristes, né? Não estão bem. Então, como é que quando você não está bem, você convoca alguém para a vida? Né? Não tem como. Por isso que tem que estar atento
ao estado, né, psíquico, emocional da mãe. A primeira infância vai de que idade, de que tempo a que tempo? A primeira infância a gente coloca como desde a gestação até os 7 aninhos, né? Hoje a gente fala de primeiríssima infância, que é do 0 aos 3 anos, né? Mas você falou da gestação aqui. E agora você falou do 0 aos 3. Isso. Então, por que a gestação sai do 0 aos 3? Então, a gente trabalha, a ciência hoje está muito perto da psicanálise, elas estão trabalhando muito juntas, ainda bem. Então, a gente sabe que desde a gestação aquilo já tem um reflexo dentro da característica daquela criança. O que ela vive ali com a mãe dela, o que ela vive naquele ambiente, aquilo vai refletir nela depois. E não para aí. A gente traz na gestação toda a história das nossas famílias. Claro. Né? A gente não escolhe o nome João à toa, a gente não projeta a escola à toa, a gente não pensa, né? Então tem assim, a minha avó queria um filho, um neto menino, a minha mãe queria uma, entendeu? Então vai por aí. Quais são as estruturas psicológicas a partir da minha atitude como mãe que vai formar uma criança, né? De 3 até 7, de qualidade. O que eu faço no período de 0 a 3 que vou colocar ele no lugar de 3 a 7 com qualidade a partir dali? A base disso é o afeto. Tá. É o afeto, né? É o cuidado e não é um cuidado básico de necessidade, de trocar, de alimentar. É um cuidado de um banho de linguagem que a gente coloca. A cultura, ela atravessa aquela família. O momento que a família vive, a hora que o bebê chega, aquilo é atravessado na relação. Então, tudo que a mãe passa, o que a mãe sente, o que a mãe fala, a mãe que eu tô colocando, eu acho que não dá pra gente minimizar mais isso. Tá. A mãe e o contexto, né? O entorno. A gente fala mais hoje em dia de parentalidade do que de maternidade, né? Isso é muito importante. É claro que a gente está dando ênfase para as mães, porque a gente está fazendo uma série Mães. Sim. Mas vamos colocar então agora, até para modernizar, trazer à luz o que se fala hoje. É mais atualizado. Vamos fazer isso. Então a gente fala hoje em dia da parentalidade, porque é maior esse lugar. Tá. A maternidade, ela fica naquela díade de mãe e bebê. A parentalidade, ela engloba tudo que diz respeito àquela criança, porque aquela criança é a nova geração. Né? É ela que vai para a sociedade, ela que vai para a cultura, ela que vai atuar lá fora. Então, o que a mãe fornece do 0 aos 3, aquilo fica muito registrado, de bom e de ruim. A gente tem que tomar um cuidado também para, assim, essa coisa de ruim não ficar como se não tivesse conserto. Tem conserto, dá para reparar, né? Não tem uma coisa que fique, que nunca mais sai. A gente tem que tomar um cuidado com isso também, porque as mães já estão cheias de culpa. Exatamente. Né? E a gente aqui não quer culpabilizar ninguém. Mas a gente pode esclarecer para elas entenderem o que pode, não é que pode, o que seria mais interessante que fizesse de maneira positiva. Mas você, por exemplo, se você conseguiria, não sei se isso é possível, não, você conseguiria dar um exemplo de algum comportamento meu, como mãe, com uma criança de 0 a 3, que vai desembocar numa atitude ou num comportamento lá do maduro e que você consegue na hora falar primeira infância? Existe isso? Existe. A gente, quando vai para terapia adulto, porque a gente vai para terapia adulto muitas vezes, né? A gente consegue, quem está ali nos acompanhando, o analista, tudo, ele consegue identificar coisas do nosso bebezinho. Né? A gente leva essas questões para análise, porque é isso que é interessante. A gente vai para a terapia não só para falar da gente como mãe, da gente como pai, a gente também vai falar da gente como filho. Claro, né? O que aquela impressão que a gente teve daquela relação ficou dentro da gente e influencia naquela escolha. Na escolha de parceiro, de parceira, de profissão, de amigos. Isso tudo tem a ver com essa primeira relação com os pais. Então, essa forma como é apresentado o mundo, né? É a forma como ele vai sair para a vida. Isso interfere, isso, né? Traz uma mudança ali nele como um adulto. Né? Então, mas você consegue, por exemplo, identificar pontualmente uma atitude minha como adulto que foi construída na primeiríssima infância de 0 a 3? Sim. As pessoas mais seguras ou mais inseguras, né? Por exemplo,
Chega lá uma pessoa e falou assim, ai, eu já tive 18 namorados só esse ano. Vamos colocar. Eu não vou nem falar que eu pensei. E eu não pensei coisa ruim, não. Só esse tô brincando. ano. Eu tô brincando, gente, é comédia. São os detalhes, né? Que a gente vai prestando atenção. E nenhum deu certo. Certo. Né? Mas o que acontece? Né? Não sei. Mas o que foi? Um é assim, outro é assado, outro é lá. Aí você vai começar a perceber que o que ela busca não é aquele namorado, ela tá buscando lá aquela mãe ou aquele pai, aquele olhar que ela teve em excesso ou que ela não teve. E a terapia entra nisso. Assim, viu, Paula, você tá buscando, você não vai encontrar lá fora. É aí dentro que tá. Se não tem, constrói. Que não tem, constrói. E eu consigo construir, como você disse, as coisas que aconteceram lá, eu não preciso ser refém pro resto da vida. Eu consigo ressignificar como adulto ou adolescente que eu seja. Amamentação. O que existe de mais atualizado sobre esse tema? Amamentar, não amamentar? Tem que amamentar até os 3? Tem que amamentar até os 5? Eu tenho pessoas que eu conheço que amamentou até os 7 anos. Tudo bem, eu não entendo disso. E tem gente que não amamentou. Isso, primeiro, o amamentar faz muita diferença para a criança, de sim ou muito, de não ter sido amamentar e de ter ficado por muito tempo. O que você fala sobre isso? Sobre a amamentação? Então, a amamentação, o que ela vai fazer a diferença é a troca. Se é mamadeira ou se é o peito, o que importa é a relação, tá? A gente tem que sair um pouco dessa obrigação de que tem que ser assim ou que tem que ser assada, porque tem mãe que não tem condição emocional de amamentar um bebê. Perfeito. E aí vem a culpa da sociedade dizendo assim, mas você não vai amamentar seu filho? É tão lindo amamentar filho. Tem gente que não acha lindo. Tem gente que não tem essa disponibilidade interna de ficar ali horas amamentando o seu bebê, mas ela dá uma boa mamadeira. Ela conversa, ela olha no olho, ela acaricia. Esse é o banho de linguagem que a gente fala. Ela fala para ele quem é ele, ela dá para ele um lugar na vida dela. Ele se sente naquele momento um bebê desejado. E isso é independente se é peito ou se é mamadeira. Muito interessante. Achei assim demais, mas e quando alguém questiona, por exemplo, uma fala dessa em relação à questão da saúde em si? Muitos pediatras, né, eles defendem de que o leite materno, ele traz um nutriente e eu não questiono isso. Tá bom. Né? Eu acho que ele tem mesmo, né? Mas eu não entro nessa questão de que se a mãe não pode ou não quer, isso vai trazer algum prejuízo para essa criança. Eu fiz questão de colocar isso até para as pessoas entenderem que a gente está falando de dois universos, são diferentes os universos, uma questão prática, objetiva de saúde, mas que hoje, com a ciência, você consegue substituir, mas que mais importante do que o leite pode dar é o afeto. Vai além da comida. Vai além da comida, Paula. Essa relação é muito além dessa necessidade básica. Né? Ela transcende esse lugar. A gente estava falando de amamentação, assim, qual faz a diferença? E você já disse que a diferença é o afeto, é a troca, né? É o pertencimento daquela relação entre os dois, tá certo? Tá. Sim. Qual que é o momento? E quando a mãe usa o peito da mesma maneira que hoje algumas mães usam o tablet? Entende o que eu quero dizer? Como que resolve isso no dia a dia de uma mãe tão atarefada e a criança começa e põe no peito para parar de chorar? E se a amamentação é tão importante por causa do afeto, como que se resolve essa questão quando o peito vira um objeto de troca e não de afeto? Isso é muito importante, né? Porque a criança vai se desenvolvendo não só fisicamente, mas também psiquicamente, não só das coisas boas, mas das angústias e das frustrações também, né? Ela tem que saber que tem um momento de se separar dessa mãe, uma separação, vamos colocar aqui, saudável, claro, né? Não sei nem se é essa palavra que devia ser usada, mas é a que veio agora, assim. Então, tem que ter uma separação para ela se individualizar, para ela se tornar um sujeito. Né? Se qualquer coisa que não der certo, qualquer sensação de mal-estar, qualquer frustração, ela falar e pluga,
Como é que ela vai elaborar aquilo dentro dela? Então, essa questão da parentalidade também está nesse lugar, assim, de você poder acolher essa criança nesse momento e explicar para ela o que é que está acontecendo. Olha, nós não vamos porque a gente não pode, eu não vou comprar porque eu não tenho dinheiro, você não vai comer porque não é a hora, eu não posso fazer isso porque isso vai fazer mal para você. É ensinar a frustração para que ele ali na frente consiga falar assim, nossa, tem coisa que não vai dar certo. Não, nem tudo eu posso. Nem tudo está no nome do bem-estar. Tá certo. Você está falando bastante da parentalidade. A primeira pergunta é, hoje a gente fala muito sobre isso, ou ela veio, essa questão veio, porque é da natureza das coisas evoluírem para esse lugar, ou porque a mulher passou a não estar o tempo todo com o filho, então precisa de um conjunto que é a estrutura da casa, o marido. Essa é a primeira pergunta. A segunda é, a gente já entendeu então que a amamentação ela é extremamente importante porque é um momento que você cria alguns laços definitivos e importantes, sólidos para a criança e com a criança. Qual é a importância do pai estar neste momento também? Porque vamos falar de lei. A mulher tem, como que chama, gente, na lei? Quando a gente pode tirar licença maternidade, mas agora também tem a lei da licença dos pais. Fala um pouquinho então sobre parentalidade e essa questão do pai neste momento. Então, a função do pai, né, o lugar do pai é de extrema importância. A minha psicóloga, ela fala que o avião não voa com uma asa só. Tá. Né? Então, assim, é necessário que haja essas pessoas, e a gente não está falando de gênero, homem e mulher, a gente está falando de alguém que exerça essa função, que cuide, estruture essa criança, né? Então, a parentalidade, ela entra nisso também, né? Precisa que haja uma estrutura que vai da licença maternidade a uma creche adequada, a um parque de diversão, a um bairro adequado, para que isso aconteça, né? Para a mãe não ficar sozinha nesse lugar. Eu acho que o que você trouxe é interessante, porque antigamente as mães ficavam sozinhas com as companheiras delas. Isso. Com a rede de apoio que existia naquela época. Quando a mulher foi para o mercado de trabalho, os homens ficaram bem confusos com isso. Claro. Né? Hoje as mães estão confusas também, porque os pais entram nessa função, né, da paternidade. Então, hoje a questão da função também entra nisso. Quem é que faz? Qual é a sua parte nessa história? Eu te convoco, né? Então, assim, ó, eu vou levar para a escola, você busca, eu vou ficar trabalhando, Fernanda, isso é verdade mesmo. Vou ficar trabalhando, você busca na escola e dá banho, dá o jantar, que eu chego e depois eu faço tarefa. Vamos dividir aqui para que isso não fique só comigo. Porque eu gosto do meu trabalho e eu quero trabalhar tanto quanto você. Né? Então, eu acho que a hora que a mulher vai para o mercado de trabalho, ela traz esse pai para perto, ainda bem. Ainda bem. Porque as crianças se desenvolvem de uma forma muito melhor quando tem os dois perto. Né? Eu ia perguntar isso para você, mas eu acho que quando a gente passar agora de 3 a 7 anos, certamente a estrutura do casal, e aí não importa o gênero do casal, é também determinante. Mas o quanto a falta de uma mãe na primeiríssima infância ou de um pai o que pode ocasionar para um adulto, um futuro adulto? A falta, Paula, a gente está sempre lidando com a falta, desde que a gente é gente, né? Tá. Nunca tem tudo, né? Mas a falta dessas pessoas, ela traz uma lacuna, assim, bem significativa para o desenvolvimento da pessoa, né? É importante que alguém faça essa função, que seja uma tia, uma avó, uma vizinha, um primo. Sempre tem alguém que representa, que a criança possa ter ela como identificação, como representação de alguém que está ali por ela, com ela, certo, né? Mas vai ter ali uma lacuna. Então, assim, tem adulto que chega, né, na terapia. Isso é um exemplo, é um caso mesmo, assim. Ele perdeu a mãe, ele tinha 2 aninhos. Ele não lembra do rosto dela, mas ele lembra de tudo dela. Ele tem um imprint dela. A tia ficou no lugar, mas ele sente a falta dela.
Claro. né? Então, é dela, né? É daquela pessoa, é daquilo que ele imagina que ela poderia ter dado a ele, é daquilo que ele fantasia que podia ter acontecido e não aconteceu, daquilo que ele queria que tivesse vivido com ela e não viveu, né? Então, faz falta. Eu não sei se isso acontece, mas existe, por exemplo, alguma discussão no seguinte sentido com vocês. Antigamente, as mães cuidavam dos filhos, destinavam todo o seu tempo para a criação dos filhos. Hoje, as mães estão mais fora de casa do que dentro. Antigamente, além da mãe estar com o filho em tempo integral, ele tinha a avó, a tia, a bisavó, a vizinha. Era um entorno afetivo. Hoje, ele não tem a mãe o tempo... A gente está falando de mãe aqui, mas, sim, claro, vamos lembrar que é sempre os pais. Mas hoje ele não tem a mãe o dia inteiro. E, além de tudo, a rede de apoio não é uma rede de apoio afetiva. É uma rede de apoio profissional. Por mais que tenha afeto e carinho, mas não é afetiva. O quanto que isso diferencia esses adultos. Porque tem gente que fala assim, o adulto de antigamente é melhor do que o adulto que vai vir lá na frente por causa dessa estrutura. E tem pessoas que defendem que não, ao contrário. Que os adultos que estão vindo lá na frente podem ter uma condição de serem mais elaborados exatamente por causa da estrutura atual. Vocês chegaram a algum... Não, esse é o... Como é essa quem nasceu primeiro, sabe assim? Como é essa é a discussão, assim. Porque ainda, o que está para vir, a gente ainda não sabe como que vai ser. E isso vai também muito de acordo com o momento que a gente vive, né? Então, por exemplo, o momento que a gente viveu agora de pandemia, que a gente ainda está, né? Assim, isso trouxe um reflexo muito grande para as relações dos pais e dos seus filhos, né? Que é diferente do meu filho de 8 anos, que não passou por uma pandemia. Esses primeiros cuidados. Então, a gente tem que considerar o contexto, claro, social que ele está vivendo. Eu não acredito que o adulto de antigamente seja melhor do que esses que virão, porque eles estão vindo com uma condição tão interessante, assim, de ensinar pra gente que o diferente também faz parte. Eu tô aprendendo isso com os meus filhos, eu tô aprendendo isso no consultório, né? Assim, todo dia eu aprendo isso. E nós, adultos, da nossa geração e das gerações anteriores, fica com aquela coisa assim, o diferente não é muito bem-vindo, ele não é muito bem visto, né? E aí a criançada vai dizendo pra gente, por que não? Ele é igual a mim. Né? Exatamente. Então, eu acho que eles vêm mais elaborados e mais preparados e mais adaptados para isso tudo que está acontecendo. Trazendo mais cor. Eu acho. Trazendo mais cor, eu acho. Verdade. Bom, da primeiríssima infância, você acha que você precisa deixar algum recado para essa mãe de 0 a 3 anos, para a gente poder passar agora dos 3 aos 7? O que é muito importante você deixar de mensagem para essa mãe de 0 a 3? Eu acho que a mensagem que é mais importante para essa mãe que vai se preparar para a chegada desse bebê é contar com a rede de apoio, seja ela quem for, né? Não ficar nesse lugar de que tem que dar conta de tudo sozinha, né? Tem que contar com o pai, com amigos, com o vizinho, com a creche, com a babá, mesmo que seja contratada. Claro, né? Que é a condição de hoje. Sim. Pode falar. Hoje a gente tem auditório. Fala. De 0 a 3 anos, a criança está completamente instintiva. Ela está cheia de energia, cheia de birra, cheia de amor para dar, cheia de tudo. É realmente possível ensinar alguma coisa para essa criança? É mais ou menos isso? De verdade? Ela aprende? Ela aprende? Conta. Depois de 18 milhões de vezes que você explica e conta e fala, assim, a gente tem que entender que não dá para subestimar a capacidade de uma criança. Só um porém, por favor. Eu acho que eu vou completar, não sei se você quis dizer isso, mas eu vou completar aqui. Eu acho que a angústia também tá. Como ensinar, então? Qual é a linguagem que eu tenho que ter com essa criança que é tão instintiva, é tão id, né? Então, como eu faço para isso? E até em que ponto que eu tenho que falar, não, tá tudo bem, é isso mesmo que eu vou ter de resposta? Não adianta eu querer outra resposta porque ela não tem condição de me dar. Tá, eu consegui elaborar melhor? Tá.
Acho que esse é o lugar, né, assim, de que você tem que se fazer entendida. Tá. O que ele vai fazer com aquilo já é outra questão, Ok. né? Assim, tem esse momento é um momento muito desafiador para os pais, quase enlouquecedor, sei porque passei por isso. Tá. E passo até hoje, assim, que eles têm 8 anos, então assim, eles questionam a gente, né? Eles duvidam da gente, eles colocam a gente na parede. Então assim, você tá entendendo o que eu tô falando? Tô entendendo. E por que você fez diferente? Porque eu quis. Certo. Né? Mas como assim você quis? Ué, eu quis. Eu tenho meus direitos. É assim que a gente escuta de uma criança de 8 anos. Eu te dei o direito. Né? Ele falou assim, você me deu essa escolha. Eu vou fazer a minha escolha. Falar, então ok, você vai fazer a sua escolha, só que você vai bancar isso. Então, vai ter a consequência disso. Não é castigo. E é de 0 a 3 quando ela... Porque tem criança de 0 a 3 que tem um potencial já para ser essa de 8? Tem. E também te fala a mesma coisa. E aí, como que você fala isso para uma de 3? Então, do mesmo jeito, Paulo. Do mesmo jeito. Não precisa entrar no mimimi, Eu vi, no tititi, no... Não, do mesmo jeito. Senta aqui que a gente vai conversar. Tá. E eu acho que é legal também nisso a gente começar a perceber que o que aquele filho traz, o que tem da gente naquele lugar. Perfeito. Então fala um pouco sobre Né? isso, Eu porque acho isso é tão importante. Isso é muito importante mesmo. Assim, os pais, quando chegam contando dos seus filhos, eu chamo primeiro para uma primeira entrevista sem a criança. Tá. Aí ele vai lá e conta, fala. Ok, montei na minha cabeça uma criança. Quando chega a criança, fala assim, trocaram. Não é a mesma criança. Aí você chama de novo, vai todo mundo junto. Aí você fica olhando, ele faz exatamente aquilo que o pai faz, só que ele não fala dele, ele fala do filho. Então fica na criança, depositada na criança. A criança se torna o porta-voz da família. Então a criança birrenta, a criança impaciente, a criança inquieta. Tem algo ali na dinâmica que ele está querendo dizer pra gente. Tá. Então os pais precisam se implicar nisso a todo instante. Aí que vem a culpa. Ah, então eu tô fazendo tudo errado. Não tá dando certo essa receita, né? Então, tá dando certo, vamos mudar, vamos reconfigurar isso aqui. Acho que o que eu tô fazendo tá refletindo em você, vamos pensar direito. Tá legal? Não, não tá legal. Você me maltratou ontem, você gritou comigo, você fez tal coisa, então tá bom. Então vamos tentar fazer diferente daqui pra frente. Então, de 0 a 3, de 3 a 7, de 7 a 12, a conversa é a mesma. Só isso a gente não pode se esquecer, né? De se enxergar no filho. Né? O que é que ele tem de mim e o que ele tem do pai dele, né? O que ele está tentando representar, porque ele se identifica e ele vai copiando, ele vai imitando também, né? Nossa, olha, interessantíssimo e é verdade, né? Quantas vezes a gente não percebe só porque a gente está numa posição de autoridade? Isso. Não é? Isso blinda a gente, né? Completamente. E a gente só tá esquecendo que aquilo que tá mexendo comigo tá dentro de mim. Isso. E que ele representa aquilo. E às vezes o que tá dentro de mim, ou por um lado é uma falta que eu tô gerando nele e ele precisa fazer para ser ouvido, ou simplesmente uma repetição do que ele tá vendo. Exato. Só que quando o adulto faz, parece muito perfeito. É. A criança não pode, o adulto pode. Não, a conta não fecha. Por quê? Né? Isso é muito importante, assim, isso é muito bacana. Às vezes, na sociedade, de um modo geral, a gente fala assim, a criança tem que ser boazinha. Então, criança boazinha é aquela criança quietinha, que fica quieto, que se submete, que entende. Aí ele chega lá na frente adulto, ele é uma pessoa insegura, ele não sabe o que ele quer, ele não sabe quem é ele é alienado, ele precisa dos outros para falar sobre ele, né? E o que a gente está fazendo hoje em dia? A gente está dando um lugar para essa criança poder falar sobre ela, o que ela sente, quem ela é, para lá na frente ela poder votar. Exato. Né? Exato. Poder não se submeter a umas relações abusivas, para ela ter um lugar de fala. Isso Perfeito. É muito importante. Eu vou fazer um pequeno resumo dessa última fala que eu acho que foi tão importante. Você me corrige se eu estiver errado, por favor, mas o que ficou para mim aqui dessa última parte é: a gente sonha com filhos inteligentes, questionadores, com senso crítico, com personalidade, com caráter. Quando eles impõem essas qualidades,
a gente não consegue lidar com elas porque a gente não tem maturidade para lidar com isso. Mas é uma grande chance de nós, como pais, olhar para aquilo e crescer junto com os nossos filhos. Isso. É isso? É isso. Ok, né? Deu certo. De 0 a 3, gente. Fechamos o negócio. Agora, e de 3 a 7? Como eu posso desempenhar o melhor papel de mãe de uma criança de 3 a 7 anos? E por que esse período ele é tão importante? O que ele forma no futuro adulto, de 3 a 7? Esse período, né, geralmente é a hora que a criança vai para a escola, né? Então ela sai daquele núcleo todo protegidinho de família, né, fechado, e vai para um social. É ali que ela vai lidar com o diferente, é ali que ela vai lidar com a troca, né? É ali que ela vai lidar com a divisão das coisas que pertence a ela. E o que ela vai passar ali fora? Aquilo que ela aprendeu ali dentro, né? Então ela vai lutar pelo lugar dela, pelos direitos dela, seja do jeito que for, com as armas que ela tem. Então a criança, ela, né, ela se comunica através de birras, de choros, ele está querendo dizer alguma coisa. Os sintomas, eles estão sempre dizendo alguma coisa pra gente, né? Então a hora que ele vai para o social, ele vai dizer também ali fora quem são esses pais. Certo. Os pais que ele captou, os pais que ele introjetou dentro dele. Certo. Por isso que a gente fica tão preocupada, né, do filho ser comportado, porque daí faz de conta que eu fiz tudo direitinho. É verdade. Não é? Ele é a representação de que deu certo. Né? Então assim, menino, não fala desse jeito. Olha, eu não ensinei isso pro meu filho, viu? Não é isso que a gente fala toda hora? Né? Por causa disso. Então, ele vai pro social. Ele vai mostrar ali fora quem é aquele homem que ele introjetou e aquela mulher, mas não é esse homem, no gênero, né? Essas pessoas que cuidaram dele. Certo. Essas pessoas que estiveram com ele naquele cuidado, tá? A Marieta Severo, eu vi uma matéria dela, ou numa revista, ou ela dando uma entrevista. Em determinado momento ela fala, as crianças são forjadas na sombra. Mas hoje em dia, os pais estão com dificuldade de deixar as crianças nas sombras. Ou é tablet, ou é qualquer birra, para ele ter aquele momento, como trabalho o dia inteiro, para ter aquele momento de paz, você acaba respondendo com muito sim e poucos nãos. Como que dá para equalizar isso nos dias de hoje? Porque pelo que ela diz, e aí você vai confirmar se isso ou não na tua visão, a sombra é importante, que são os nãos, né? Sim. Como que funciona? Isso tem que existir desde sempre. A gente não pode impedir a criança de viver, né, essa experiência. É isso que vai também constituir ali ele psiquicamente, né? É isso que vai fazer ele se desenvolver como um sujeito, né? Porque não vai ser tudo que vai ser permitido para ele lá fora, né? Essa questão do eletrônico é o que a gente mais conversa na área hoje em dia, porque a gente não sabe qual vai ser a consequência disso, né? Assim, isso é uma situação preocupante. Os profissionais estão recebendo cada vez mais crianças que são reféns disso, que elas têm uma relação muito empobrecida, principalmente com seus cuidadores, né? Sim. E a gente sabe da importância desses cuidados na primeira infância, né? Claro. Fica um buraco, fica ali uma lacuna que eu não sei como é que eles vão fechar depois. Ontem eu estava conversando com o pessoal e uma das mulheres estava no salão de beleza, várias mães, várias mulheres, e elas estavam comentando, então é um número que eu não sei te falar se é verdade, mas uma conversa de mulheres, de mães, que existe um número enorme de crianças medicadas hoje em dia, ou com depressão, ou com crise de ansiedade. Mas é uma coisa assim assustadora. Isso é verdade? E da onde que tá, como que a gente está desenvolvendo a depressão nesses níveis, ou a crise de ansiedade nesses níveis nas crianças de hoje? Isso é verdade, cientificamente provado, assim, é assustador mesmo. Essa relação empobrecida entra muito, né, no lugar o eletrônico, né? Não tem interação. E essa frustração quase que não acontece também, né? Essa construção que é tão importante. Então fica pobre nesse lugar. Então a gente costuma
dizer que a gente passou por algumas experiências difíceis e isso fez a gente forte. Tá, né? ok. Fez a É gente verdade. enfrentar a situação, fez a gente ter que, né, se desdobrar e dar um jeito. As crianças hoje em dia, elas não passam muito por isso, elas são muito protegidas. Elas são muito protegidas. Eu vejo porque, assim, isso é um relato pessoal. Eu brinquei na rua e eu morava em São Paulo, né? Meus filhos de condomínio quase não ficam na rua. Claro. Então, você vê? Né? Sim, eles não podem mais, eles não têm essa liberdade. A gente pegava ônibus para ir no clube, né? Eles não fazem mais isso. Então, assim, e os jogos, eles não permitem que essa frustração venha, porque são níveis, né? Que você tem que ir vencendo, você está sempre vencendo e ganhando, né? E você tem que ganhar. Na relação, não é nada disso. Aliás, em nenhuma delas, em nenhuma esfera não é pra da nossa ser. vida. Não é pra ser. Exatamente, não é nem pra ser. Não é pra ser. Então, eles se tornam frágeis, né? Tá, vocês têm um desafio. Vocês não, tô falando vocês como pai, nós como sociedade, vocês como profissionais. Sim. Existe um desafio enorme pela frente, porque me parece que a tendência é essa. E me parece também que o que está faltando é o lúdico. Tem uma poesia do Carlos Drummond de Andrade que ele fala que a poesia é a criança, né? Que a poesia é a nossa criança. E quando essa criança está no jogo, ela já não é mais uma criança, né? Porque ela já está... Deixou de ser uma criança. Se perdeu. Como que vocês estão... O que vocês estão elaborando de possibilidades, de alternativas para que consiga resgatar alguma coisa como sociedade? A gente está tentando resgatar isso, assim, no laço, né? Dizendo, e eu acho que isso hoje a gente tem um espaço bem grande nas famílias, né? Nas informações, assim, de que as crianças precisam disso para se constituir, né? Não pode perder isso de vista. Esse lúdico tem que estar no dia a dia, né? Se tiver com os pais é melhor ainda, mas tem pai e mãe que não tem condição. Se não tiver condição, ele disponibiliza alguém que tenha, que a criança precisa disso, né? Não dá. Aquilo, o eletrônico, né? O tablet, ele adoece. Né, ele adoece a criança. E tem uma outra questão também, Paula, que você trouxe agora, que me fez lembrar que, além disso, né, essa fase pandemia também está trazendo um número muito grande de diagnóstico de autismo. De autismo? De autismo, né? Assim, é assustador isso, né? Tem chegado agora às escolas, né? Tem os neurologistas diagnosticando. Por quê? As crianças da pandemia, elas não tiveram contato com outras crianças. Então, elas não se relacionaram. Então, elas têm um atraso de fala, elas não interagem direito, né? Muitas famílias perderam seus entes queridos. Então, houve ali um luto muito maciço, onde não se fala muito disso, né? E as crianças estão embotadas dentro desse lugar. Elas também estão enlutadas. E aí entra como um autista. E elas não são. Mas tem os sintomas dele. Tem características. Características. Se você não entrar e não interceder, pode até ser que sim, mas tem como correr atrás na primeira infância. Então tem que tomar um cuidado. Então tem criança que está sendo medicada por depressão e não é depressão, é uma falta de alguma coisa, é tristeza, né? É falta de frustração. É falta de frustração, meu Deus do céu. Essa tem que ser a frase... Essa tem que ser a frase dos 3 ao 7, a falta de frustração. E aí, mais uma vez, a gente começou falando desse episódio de que a gente não se trata de culpa. Não. A mãe não tem que ficar carregando culpa, porque nós somos todos humanos e nós, de alguma maneira, temos a nossa individualidade naquilo que a gente pode decidir o que fazer, mas, por outro lado, a gente vive em sociedade, a gente depende do outro para fazer tudo. Então a gente também tem que dosar entre aquilo que eu sou e aquilo que dá para ser. Isso, não que é possível. Então não se trata de culpa, mas se trata de consciência. E a partir do momento que eu tenho consciência, como que eu, como mãe, o que você diria para mim agora, então? Porque faz tempo que disseram que o nosso tempo estava chegando ao fim. Como que você diz para mim, mãe, de 3 a 7, só para a gente terminar de 7 a 12, o que você diria para mim? Paula, você faria um bom exercício de mãe de uma criança
de 3 a 7, se você conseguisse preservar isso nessa relação, o que você falaria pra mim? Ah, como se fosse muito fácil, né? Não, fácil. Vamos ficar o dia inteiro, né? Não, fala 2, 3 coisas aí principais aí. Não, eu acho que é até importante você... para quem está escutando. Sim, né? sem dúvida. Eu acho que a gente saber o lugar que ocupa, o lugar como mãe, né? Eu acho que isso é fundamental. Tem um lugar para essa mãe, tem um lugar para esses cuidadores. Vamos colocar assim para a gente tirar um pouco dessa função só da mãe e do pai, né? Desses cuidadores e o lugar da criança. Né? A gente tem que tomar um cuidado para a criança não se tornar um tirano. Né? O dono daquela família, o representante daquela família, a doença daquela família. Né? Então, é o lugar de cada um tem seu lugar. E posso afirmar isso? Claro. É porque o que ficou calado em mim, certamente, eles já sabem, eu não sou mãe, mas eu amo todas as mulheres que são mães, e eu sou filha e tá tudo certo. Ficou muito dentro de mim que eu preservar a frustração no meu filho é um bom caminho. É um bom exercício para ele. É um bom ele. exercício. É um pouquinho de não vai fazer muito bem para ele. Ele vai te agradecer lá na frente. Pode, olha lá. Então fala isso que ela acabou de falar pra gente passar dos 7 aos 12. Como não criar um filho tirano, vai. Ocupando o seu lugar, dando o lugar dele. Isso. Vai pro seu lugar. Vai pro teu lugar. Vai pro teu lugar. Teu lugar não é aqui. Né? Tá então, certo. assim, é fechar a porta do quarto, que agora eu vou ter o meu momento, é você poder ter o seu momento de cuidado com você mesmo, é você se relacionar com o seu companheiro, sua companheira, né? É você ter o seu espaço e ele o espaço dele. Né? Claro. Ele não é aquela pessoa que centraliza, que ele que comanda a comida, o passeio, a televisão da família. Não. Nós vamos dividir. A gente vive aqui numa comunidade. Nós vamos dividir esse espaço. Para você, para mim e para ele. Exato. E para terminar agora, para a gente caminhar para o final de verdade, vamos falar da última fase da infância, que é o nosso episódio. Dos 7 aos 12. O que acontece nesse período? Que mãe é essa? O que eu preciso desenvolver como mãe de uma criança de 7 a 12 para entregá-la para a próxima fase, que é a adolescência, com uma saúde emocional, psíquica. Acho que essa relação, fico pensando que ela está sempre numa construção, Tá, sabe, com Paula? certeza. Não está pronta, nunca vai estar, né? Porque a gente, inclusive, volta em lugares mesmo quando a gente está adulto com os nossos pais, né? Então é uma construção. A base já foi dada. A base foi dada. De 0 a 3? De 0 a 7. De 0 a 7. Isso, Ok. a base tá ali já, né? O que a gente fala do assoalho já tá dado, já tá posto, né? É claro que a gente não pode perder ele de vista, a gente não pode sair de perto, a gente tem que continuar essa interação, né? Para o desenvolvimento dele, para inclusive ele entrar na adolescência, que tá bem diferente também. Mas a base já foi dada. Então, a mãe que eu serei com o meu filho de 7 a 12 é a mãe que eu fui de 0 a 7. Não Entendi. pode mudar por causa disso. Ele vai te olhar diferente, mas você também vai olhar para ele diferente, porque ele tá numa outra fase, ele tá mais molequinho, ele questiona mais coisas, ele vai falar do amiguinho, da amiguinha, ele vai se arrumar mais, ele tá num outro momento. Então é você também, acho que isso é bacana, é sair daquele olhar de criancinha e começar a olhar para ele no lugar que ele ocupa. Olha, você tem 7 anos, com 7 anos já não dá mais para fazer tal coisa igual nenezinho, igual criancinha, nós vamos conversar de outro jeito. É uma outra relação com a mesma pessoa, com um outro momento. Com muito afeto e sempre preservando... Sempre. Isso não quer dizer que a gente não possa dar bronca, não ficar bravo. A gente fica bravo, a gente fica com raiva. Claro. Isso é natural. Então, isso também, né? Essas emoções, esses sentimentos, eles precisam ser validados. Né? Então, assim, essa coisa que a gente aprendeu, não pode sentir raiva do pai e da mãe, que é pecado. Não é. Pode sentir raiva do filho? Tô brincando. Toda hora. Duvido que não tenha uma aqui que não sinta. Toda hora. E sai de perto de mim que eu tô com raiva Sem de você. culpa, hein, gente? Sem culpa. Sem culpa. Sem É. culpa. Né? Assim, sai de perto de mim porque eu tô com raiva. Por que você tá com raiva? Você já sabe por quê. E aí depois também ele pode dizer que tá com raiva de mim.
Ele tem esse Ontem direito. uma pessoa falou assim pra mim, que ela estava num ambiente, o filho dela foi muito mal criado. E aí ela chegou em casa e ela ficou mal criada. Mal criada no sentido, do seguinte sentido. Ela também ficou rabugenta, ela ficou de bico, igual o menino. Aí o marido fala, mas você tá exatamente como o menino. Aí ela virou pra mim e falou assim, Paulo, eu entendo isso, realmente eu tava. Mas eu sou um ser humano, eu sou uma mulher e eu estava ofendida. Então eu não acho que eu estava reagindo como uma criança. Eu estava reagindo como uma pessoa, tudo bem, naquele momento, não 100% dentro das suas estruturas emocionais e psíquicas e intelectuais como adulto, mas eu estava ofendida. Como que faz essa relação para em algum momento você não se tornar o teu adolescente? Ou sua criança, Ou né? a sua criança. Porque às vezes a gente se torna a nossa própria criança, né? Porque ele no papel de mãe. esbarra nesse lugar. Esbarra Ele nesse cutuca lugar. esse lugar nosso. Né? Esse lugar nosso de dificuldade, ou de coisa meio atravessada, de coisa mal resolvida, ele vai lá e ele tem o dom de falar, Ah, Tem ou não tem? entendi. Tem. Ele tá caçando ele mesmo aí dentro. ele se encontra dentro da gente, né? Então ele deixa a gente igual a ele naquele momento. E aí a gente tem que ter esse link ali na hora de falar assim, não, para, né? Eu sou o adulto da situação Certo. e você não vai me dominar. Eu preciso sair de perto de você. Respira, sai, o outro vai ter que te pontuar, falar, ó, tá demais, né? E aí você fala assim, nossa, é verdade. A gente conversa depois, ou então vem cá, a gente vai conversar agora, mas é entender que você tem que sair desse lugar que ele cutucou pra você ir pro seu. Entendi. Mas é difícil, né? Na hora, Ué, você tá ali com aquela raiva. claro que é difícil. Então, eu imagino que pra você, por exemplo, Acho que a melhor alternativa é sair de cena. é sair de cena. Essa é a melhor gente conversa alternativa. depois. Na hora que você percebe que você tá indo lá pra infância, você fala, opa, Deixa eu Peraí sair que eu daqui já- rapidinho que eu vou me perder aqui dentro. quer dizer, até que eu queria voltar, né? Mas Não como vou não dá mais. como não dá. Ah, que bom. A gente tá terminando, o nosso tempo já terminou, mas eu queria que você deixasse um recado, uma mensagem antes para essa mãe específica dos 7 aos 12 anos, para a gente se caminhar para o final. Eu acho que eu fico pensando que essa mãe, né, do filho de 7 a 12 anos, ela já tá bem mais tranquila, né, em alguns aspectos. Então, ali ela já conseguiu perceber bem quem que é, né, aquele sujeito, né, o que foi que deu certo, o que é que não tá dando certo para correr atrás, né, porque a gente tem muitos recursos hoje em dia, a gente tem muitas alternativas, né, os profissionais, eles são muito acessíveis hoje em dia. Então, assim, conversar, ter uma rede de apoio, de uma roda de conversa, para poder dizer que, assim, é cansativo mesmo, mas que a hora que ele sai lá para fora, tá indo bem, ou não. E aí que você vai ter o retorno disso e vai poder correr atrás. Então, assim, é poder olhar para essa criança e ver, né, perceber e sentir aquilo tudo que foi investido, que foi construído, foi vivenciado com ela. Eu queria terminar te fazendo um pedido da seguinte forma. Tem algumas pessoas que defendem que tudo está sendo muito psicolizado. Eu consegui eu nem Sim. sei se existe a palavra, mas Sim, essa palavra que entendi. chegou, tá? Uhum. Psicolizado, principalmente com crianças. Você acha isso mesmo? Outra coisa, é importante que seja assim, já que a gente tem acesso à psicologia hoje? Quem não pode pagar um psicólogo, tanto para você como mãe, quanto para o filho, o que você sugere para que a gente vá crescendo dentro dessa relação como mãe, buscando fora esse autoconhecimento, alguma coisa nesse sentido? Eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado para não patologizar tudo. Perfeito, tá. Né? Eu acho que essa é assim, porque tudo vira patológico hoje Tá em dia, bom. tudo tem problema. Uhum. Não é bem assim, né? Tá ficando um pouco enlouquecedor porque a gente tem um bombardeio de informações. Então parece que a gente tem que entrar naquele lugar de politicamente correto. Tá bom. Tudo tem que dar certo e nada tá dando certo. Nem a relação com o filho, né? Então, assumir esse lugar. Eu me perdi um pouco agora. Não, mas eu gostei, mas eu acho que quando a pessoa trouxe o psicolizando tudo, acho que é disso, de criando patologias para para tudo. Então, é a gente entender que não é assim, mas que sim, no sentido de ter acesso a esses novos conhecimentos também é importante para a gente se munir Sim. de novas técnicas para Sim. lidar com isso. Não sei nem se falaria a palavra É, técnica. Mas acho que assim, eu fico pensando que, por exemplo, a cidade que a gente vive, né, ela está criando uma boa estrutura para isso, Uhum. né?
Assim, mesmo as pessoas que não têm acesso financeiro a esse recurso financeiro, isso. elas têm uma uma boa creche, Certo. né, que tem psicólogo lá dentro, que tem uma psicopedagoga atenta, uma professora atenta, uma mãe atenta lá dentro, uma tia atenta. Então a gente vai criando, quando a gente cuida da primeira infância, a gente cuida para a sociedade, né? Os países mais desenvolvidos, eles investem muito na primeira infância, porque isso vai ter reflexo lá na frente. Então, quando a gente tem um projeto desse, um cuidado desse, né, a gente cria uma melhor condição para essas mães chegarem até a gente e essas crianças também. Então, não precisa ser uma coisa necessariamente paga, Certo. né? Então, eu acho que é isso, é preparar os profissionais que estão ali nos cuidados para que eles também tenham condição, né, adequada para cuidar dessas crianças. Cuidar de quem cuida. Cuidar de quem cuida, é verdade. Adorei, viu? Obrigada. Você teria, assim, eu acho que daria pra ficar muito tempo aqui. Eu adorei. Espero que você também tenha gostado. Vocês, então, aí, mães da primeiríssima infância, mãe da infância, eu espero que vocês tenham gostado muito. Então, por favor, deixe a última mensagem. Fala pra eles como te encontrar, pra te seguir. E vamos caminhar para o final. Eu agradeço muito o convite, né? Essa é uma oportunidade muito rica, né? Cara para a gente poder falar desse assunto num momento como esse que a gente está vivendo. E fico à disposição, né? Para quem quiser conversar. Meu Instagram é Fernanda Lupozelli e eu tenho consultório no Georgina. Como que é o Instagram? Fernanda Lupozelli. Lupozelli com S. Isso. Deixa eu te falar uma coisa. Não que as outras... por favor, que minhas convidadas queridas, que eu sei que vocês estão assistindo, entenda. É que isso veio em mim agora, assim, veio. Eu gostei demais de você. Ai, que bom! Eu também! Gostei demais da profundidade do seu olho, do seu olhar. Bom, Gostei obrigada. demais, viu? Que bom, Gostei obrigada. demais Eu também. Te conhecer pessoalmente, eu fiquei feliz também. Então pronto. Porque eu só conhecia dos vídeos. E é linda mesmo. No jogo que todo mundo ganha, é o jogo melhor jogado. É isso. Então, tá todo mundo ganhando. Espero que vocês tenham ganhado desse lado também. A gente está no estúdio da Mãos à Terra, que é a marca que patrocina o podcast Bossa Nossa. Compartilhe o episódio, dê like, se inscreva e aperte o sininho. Beijo. Tchau.